Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a pesquisa Datafolha, que apresentou uma melhora na popularidade do Lula. Depois que o Lula caiu muito na última pesquisa Datafolha, que aconteceu há pouco tempo atrás, o pessoal deve ter brigado. Como assim? Vocês sacanearam o Lula, tem que fazer outra pesquisa de novo. Dessa vez vai na porta do presídio para fazer a pesquisa direitinho e coisa e tal. O Datafolha deu um jeito de fazer uma pesquisa correndo para dizer que melhorou a situação, tá? Eu tenho duas hipóteses para essa melhora na situação do Lula. Uma hipótese é essa que eu falei. O Datafolha, o pessoal reclamou, o Datafolha que é amigo do Lula, que é gente boa. A Quaest fez a mesma coisa também. A Quaest correu para fazer uma outra pesquisa também para dizer que melhorou, não porque o Lula melhorou e não sei o que é lá, né, para dar um jeito de encher a bola do Lula, porque a situação está ficando complicada, né? E aí a Datafolha também fez isso aí. Isso é uma hipótese 1. Hipótese 2. O Lula sumiu lá para o Japão durante 2 semanas. E aí a hipótese 2 que eu tenho para essa história é: quando o Lula some, a popularidade dele melhora. Basta o Lula abrir a boca, aparecer na televisão, fazer qualquer coisa que a popularidade dele piora, né? Vocês lembram que o Lula falou que ia fazer pronunciamento oficial a cada 15 dias? Depois que ele fez o primeiro, ele não fez mais. Sidônia, não deu certo não. O Lula fala, a popularidade cai, né? E vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, vamos tentar entender o que está acontecendo. As notícias não são boas para o Lula não, tá? Ele continua muito mal nas opiniões aqui. Mas deu uma melhorada, segundo o Datafolha. Essa notícia foi sugerida por Jeep Carro de Esquerdista, Canil Equipe Cão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Datafolha tinha feito uma pesquisa há pouco tempo atrás que deu uma piora considerável do Lula e agora fez outra, resolveu fazer outra. E dessa agora não tá tão ruim assim. Assim, de novo, continua muito ruim, tá? Aqui, ó. Vinha o Lula aqui nas pesquisas todos empatado aqui entre ótimo, bom, regular, não sei o que lá. E aí na última pesquisa o ruim péssimo tinha batido 41% e o ótimo bom 24%, ou seja, caiu muito o ótimo bom e o regular ruim subiu muito, né? Aí nessa pesquisa agora o regular ficou na mesma coisa, mas o ótimo bom subiu de 24% para 29%, subiu 5 pontos, subiu bastante, e o ruim péssimo caiu 3 pontos aqui, de 41% para 38%, né? De novo, muito estranha essa mudança aqui. Se tiver, só vejo duas alternativas. A alternativa A, o pessoal do Datafolha quis dar uma ajuda para o Lula. A gente sabe que Datafolha e Quaest são Datafolha, Quaest e PEC. São os 3 institutos mais amigos do Lula, que amam o Lula de paixão, que faz tudo pelo Lula. Para o Lula ter virado para esse pessoal e falado assim, olha só, dá uma quebrada de galho aí para fazer o negócio aí, para não ficar tão feio, coisa e tal, pode ser que tenha sido isso. A outra hipótese é a hipótese do Japão, como eu falei. O Lula sumiu, desapareceu, não fez mais pronunciamento na televisão em momento algum, não falou mais nada, ficamos uma semana com o papo do Bolsonaro, no julgamento do Bolsonaro e coisa e tal, sem ninguém falar do Lula, e aí melhorou a situação do Lula. Se o Lula ficar calado, se o Lula não fala nada, melhora. Existe essa possibilidade, tá? Mas como eu falo para vocês, as coisas não estão boas não, tá? Olha só a pergunta sobre se daqui para frente Lula fará um governo bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo. E aí, repara como é que continuou caindo, tá? Ou seja, em dezembro já tinha caído de 46 para 38, quem acha que ele vai fazer um governo bom. Agora está 35 empatado o bom com o ruim ou péssimo. Eu, sinceramente, eu queria entender o que está na cabeça das pessoas que acham que o Lula vai fazer um governo bom daqui para frente, porque, cara, não tem jeito, bicho. Ele tá numa arapuca completa, né? O Lula gosta de gastar dinheiro. O Lula acha que gastando dinheiro vai conseguir resolver os problemas dos brasileiros. Só que ele não percebe que o governo gastando dinheiro, o governo cria inflação. E quando ele gasta dinheiro, ele pode até beneficiar algumas pessoas que recebem esse dinheiro, mas é sempre uma fração das pessoas muito menor do que a fração das pessoas que são impactadas pela inflação. Então ele sempre perde popularidade. Quanto mais ele mexe nesse negócio, mais ele perde popularidade. A única maneira que ele tem de resolver o problema dele é diminuir o tamanho do governo. Só que o Lula não vai fazer isso. O Lula é igual o Trump, igual a Dilma, igual o Manteiga, igual esse pessoal que acredita que o governo resolve o problema das pessoas, né? Ruim ou péssimo, aqui também subiu de 30 para 34, agora para 35%. Está empatado agora o pessoal, né? Datafolha, a gente lembra? Isso aqui foi feito na frente do presídio lá, só o pessoal do comando, primeiro comando da capital, comando vermelho, que respondeu essa pergunta aqui, mesmo lá não tá bom, né? Aqui, com relação a homens e mulheres, né? Os homens continuam achando o governo muito ruim, as mulheres também achando muito ruim. Aliás, muito curioso essa conta aqui, né? Porque
Tá, aqui, ó, 27% ótimo, bom para os homens, ruim, péssimo, 42%. Ótimo, bom, 30% para as mulheres, ruim ou péssimo, 24%. É porque tá aqui, aí dá os 29% de média aqui. Ah, entendi, é isso daí, tá certo aqui. Aqui, ó, porcentagem dos eleitores que avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, conforme o gênero, caiu, subiu um pouquinho aqui, mas né, é aquele negócio, né? Foi essa quebrada de galho aí do Lula, né? Entre católicos e evangélicos, parece que foram os católicos que deram uma melhorada na percepção do Lula. Tá? Os evangélicos continuaram diminuindo a percepção do Lula. E também com relação à renda, foi o pessoal com a renda mais de 10 salários mínimos. Ah, caraca, o pessoal com mais de 10 salários mínimos que parece que gosta do Lula agora, olha só. É os banqueiros, pô. Os banqueiros passaram a gostar do Lula. Porque o pessoal que até 2 salário mínimo ficou empatado, caiu pra caramba e empatou. O pessoal de 2 a 5 salário mínimo continuou caindo, mas o pessoal de 5 a 10 salário mínimo, o pessoal subiu aqui, ó. É os banqueiros estão felizes da vida com Lula, isso aí deve estar mesmo. O banqueiro feliz da vida com Lula, se prepara, né? Enfim, essas são o conteúdo da pesquisa Datafolha recente, né? O Sidônio pode soltar fogos após o Datafolha, diz o Lavareda. Quebrou o galho do Sidônio, né, pessoal do Datafolha? Tô sabendo, tô ligado. Deram um jeito de quebrar o galho do Sidônio para não ficar muito feio. Porque tava ficando horroroso, né? No momento que o Sidônio assumiu a comunicação do Lula, aí que a coisa piorou de verdade, né? Aí como é que faz para justificar o cara que seria um marqueteiro, um cara do bem e coisa e tal, fazendo esse tipo de merda, né? Mas a verdade é a seguinte, mesmo com essa pequena melhora que eles apontaram aqui, mesmo que seja verdadeira essa pequena melhora, de novo, não acredito, mas mesmo que seja, ainda é ruim pra caramba, né? Aqui, ó, continua muito ruim a situação das pessoas, 29% dizem que a vida piorou depois da posse do Lula, 28% veem melhora depois da posse do Lula. O governo Lula segue sendo rejeitado por evangélicos, sulistas e mais ricos. Não é o que está dizendo aqui não, os mais ricos, na verdade, parece que estão gostando do Lula agora, melhoraram muito aqui os mais ricos, né? Só mesmo os muito ricos que não gostam. O pessoal da classe média e baixa continua desgostando do Lula, né? Enfim, outra pesquisa que saiu nesse meio tempo foi uma pesquisa da Quaest, que também deu uma melhora para o Lula, deu uma diminuição da queda, né? Só que trouxe também o que a Quaest fez para tentar puxar o saco do Lula, para ajudar o amigo, né? A Quaest fez uma pesquisa de segundo turno aqui que deu resultados totalmente contrários ao que a gente vinha vindo lá com a Atlas Intel e outras pesquisas, né? A Atlas Intel fez uma pesquisa recente que mostrou que o Lula perdia para todo mundo. A Quaest não, a Quaest o Lula ganha de todo mundo, até do Bolsonaro aqui, 44 para o Lula, 40 para o Bolsonaro. Como tem a margem de erro, seria um empate técnico isso daqui, né? Mas o Lula na frente, 44% a 40% do Bolsonaro. De novo, eu não acredito nisso daqui. E os outros todos aqui, com a Michele Bolsonaro, o Lula ganha, Tarcísio de Freitas, o Lula ganha, Ratinho Júnior, o Lula ganha, Pablo Marçal, o Lula ganha, Eduardo Bolsonaro, o Lula ganha, Romeu Zema, ele ganha de todo mundo, só com Bolsonaro que ele tem empate técnico no final das contas, né? É o que eu falo para vocês, no final das contas, mesmo que isso daqui seja verdade, ainda é má notícia para o Lula, porque é o que eu falo para vocês, o Lula já é conhecido pra caramba, a Michele Bolsonaro nem começou a campanha dela ainda, começando a campanha tem chance de crescer pra caramba, mesma coisa com o Tarcísio. Tarcísio tá pertinho de empatar com o Lula aqui, de chegar no Lula. E nem começou a campanha ainda. No que começar a campanha, o Tarcísio tem tudo para explodir na preferência do povo brasileiro, né? Ratinho Júnior, eu confesso que eu não conheço muito. O Pablo Marçal, não gosto do Pablo Marçal. Eduardo Bolsonaro, eu não vejo como candidato ideal, mas não sei o que o Bolsonaro vai decidir. O Zema, eu gosto muito do Zema, gosto muito mesmo. Não sei se vai ter chance. Mas enfim, qualquer um desses aqui está perto do Lula, não está longe de conseguir ganhar do Lula nessa história. Ou seja, o resultado final dessa pesquisa é o seguinte, deram um jeito de ajudar o Lula aqui, de ajudar o Sidônio, de dizer que está melhorando a coisa, para dar algum otimismo para o pessoal, mas a verdade é que a situação do Lula continua muito ruim. E pode ter chegado na armadilha de Tácito, que é o que diz aqui o nosso amigo Caio Gottlieb, na coluna dele, né? A armadilha de Tácito foi uma situação descrita por um político romano, né? Que é a situação em que não importa, a sua credibilidade é tão baixa, as pessoas desconfiam tanto de você, que não adianta você fazer coisas boas que as pessoas percebem aquilo como enganação, né? Eu acho que a coisa não é tão simples assim não, tá? Eu acho que, de fato, o problema do Lula é que, economicamente, ele está errado.
Não interessa quantos planos sociais ele faça, empréstimo consignado, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Porque no final das contas isso sempre vai causar mais inflação do que benefício. O benefício é sempre um grupo pequeno, a inflação é para todo mundo. Então ele acaba colhendo mais impopularidade do que popularidade com as medidas que ele cria. A única medida que ele poderia tomar para melhorar a popularidade é parar de gastar dinheiro, é cortar o gasto do governo, mas isso o Lula é impossível de fazer. Mas tem esse outro lado também, eu não descarto esse outro lado não, ele tem alguma razão aqui, porque a verdade é, quem achou que a população iria confiar num pinguço corrupto? Não tem jeito, cara, o Lula é um pinguço corrupto, não tem alternativa. Qualquer coisa que ele faça, a gente sabe que ele está enganando, que ele está fazendo besteira, não tem alternativa, né? Então é isso que o pessoal está dizendo aqui, que no final das contas não adianta muito o Lula fazer qualquer coisa, que daqui para frente é só queda, ele não tem confiança, ele não inspira confiança na população brasileira. Quem imaginaria isso, não é mesmo?